nosso painel regional de hoje está no ar e aqui no nosso estúdio está Daniele Magalhães, ela que é médica cardiologista e intensivista, é também gerente do Hospital São Luís. Primeiramente, doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso painel regional, um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Juliana, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, é um enorme prazer estar aqui. E a doutora, gente, além de ser médica intensivista, cardiologista, ela é formada em medicina pela Universidade Severino Sombra, tem residência em cardiologia pelo Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo. Entre várias outras experiências, a doutora tem um amplo conhecimento nas operações hospitalares, aumentando aí a eficiência e melhorando indicadores estratégicos. Fez MBA, inclusive, em gestão, hoje está nessa área, mas sempre atuou também em uma outra área que requer muito, que é a área de intensivista e cardiologista. Como é que foi, assim, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como é que foi essa transição de carreira de médica intensivista, que só pega aqueles casos mais tranquilos, sabe? De reanimar o paciente, para gestão. Como que foi essa transição e qual foi o maior desafio? Essa transição, assim, intensivista já é um perfil de médico que gosta de desafios, que gosta de trabalhar sob pressão. Eu acho que, particularmente na gestão de saúde, hoje em dia, a gente tem de ter esse perfil, Nós temos de ter esse perfil de trabalhar sob pressão, ainda mais nos tempos atuais, pós-pandemia que nós estamos. Então, não é fácil a gente conseguir gerenciar todas as pontas de saúde suplementar, seja saúde suplementar ou saúde pública, entre os lados de fonte pagadora, fonte prestadora, médico, o paciente que está no meio disso tudo, Então, isso é uma coisa que sempre me atraiu por gostar mesmo de desafios, Então, fui lá, estudei e enveredei aí para a área da gestão. E esses desafios acabam sendo até um pouco parecidos, Porque essa emoção toda ali de uma médica intensivista, de um plantão, que a gente pode dizer assim, conhece todas as dificuldades, quer dizer, passou por todos os ambientes do hospital, então sabe o que a gestão realmente necessita, Não só na teoria, mas na prática, é o que faz toda a diferença, Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos falar então do Hospital São Luís, foi recentemente inaugurado aqui em Campinas e é o maior hospital entre as 70 cidades que tem unidade do São Luís, é isso? Isso, não são 70 cidades, na verdade a Rede D'Or tem 70 hospitais, E esse hospital é o maior de todos esses 70, maior em área construída, São 47 mil metros quadrados de área construída e também número de leitos. São 325 leitos disponíveis aí para a gente começar as operações. Com isso, ele se torna também o maior hospital de todo o interior de São Paulo. Então, é um desafio importante, um pouco maior do que um plantão de UTI, mas é um desafio bem gostoso de lidar, porque a gente está conseguindo, com isso, fornecer para Campinas e toda a região do entorno, região metropolitana de Campinas e entorno, uma saúde de ponta, Uma assistência de ponta que a população merece. E qual que é a importância, assim, para o hospital, essa região, A gente sabe que Campinas é uma metrópole, são várias cidades próximas aqui e vários investimentos, estão acontecendo aqui no nosso município. A gente percebe essa migração para cá. Por que o São Luís escolheu vir para Campinas? Bom, a gente sabe que Campinas e região, ela é a maior região metropolitana de todo o Brasil, A 10ª maior região metropolitana de todo o Brasil. E a 2ª maior região metropolitana do estado de São Paulo. Então, só daí a gente já consegue entender que ela ocupa uma posição econômica de nível nacional. Então, a importância já começa daí. Nós temos um parque industrial nessa região super abrangente, diversificado, de várias áreas. Tem indústrias agrícolas que fomentam um agronegócio forte. Nós temos na área inovação, na área de pesquisa e tecnologia, grandes centros, grandes universidades, as melhores do país estão nessa região também. Tem
Enfim, o Viracopos, que é o aeroporto, né, tem o segundo maior terminal de cargas, segundo maior terminal de cargas aéreos do Brasil. Então, assim, a construção do hospital nessa região é estratégica, porque para acompanhar esse progresso de todas essas áreas, também no segmento da saúde, no segmento econômico da saúde, para acompanhar e complementar todo esse progresso de todos esses segmentos econômicos. Então, essa foi a estratégia aí da rede, da gente localizar aqui em Campinas, né, na região. A gente acompanhou, inclusive, né, a inauguração, nossa equipe esteve lá, mostrou a grandeza realmente que é o hospital. Mas eu queria que você explicasse um pouco para quem está em casa, né, e não conhece aí mais a fundo o hospital, quais são as especialidades que são atendidas hoje no São Luís. A gente falou que é um hospital enorme. Quem passa ali em frente foi construído, inclusive, na área ali da antiga rodoviária de Campinas, um ponto bem conhecido. Aliás, era um ponto crítico da cidade, que hoje recebeu esse investimento, né, que mudou totalmente a cara da região, quer dizer, já trouxe um ganho para Campinas só por esse motivo, para acabar com o problema que a cidade tinha ali. Hoje, a região realmente está diferente por conta, sim, da construção do hospital, da finalização da obra, mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho das especialidades que são atendidas ali no hospital. Tá. Nós temos no hospital mais de 50 especialidades sendo atendidas ali, tanto nos prontos-socorros, a começar pelos prontos-socorros, no centro cirúrgico, no ambulatório que nós temos. Vamos começar pelas essenciais, que são as mais procuradas, né? Nós temos, pelas mais procuradas, nós temos cardiologia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, neurologia, clínica médica, ortopedia. Mas, complementando essas especialidades, a gente tem também as subespecialidades. Nós temos equipes com times de super especialistas, super bem formados, com subespecialidades, que são médicos que só veem aquela patologia. Então, por exemplo, na ginecologia obstetrícia, os obstetras, a gente tem a gestação de alto risco. Então, tem aquele obstetra que só cuida de gestação de alto risco. Nós temos a infertilidade. Então, tem um obstetra que só cuida de infertilidade. Ele não vê outra gestação, ele não vê outra patologia que não seja cuidar da infertilidade da mulher. Então, ortopedia, nós temos todas as subespecialidades da ortopedia. Tem um especialista em mão, tem um especialista em joelho, em quadril, ombro, cotovelo, né? Tem um onco-ortopedista, ele só vê tumor ósseo. Então, nós temos ali com mais de 50 especialidades. Nós estamos preparados para grande complexidade, grandes cirurgias, grandes patologias complexas, porque nós temos ali também equipamentos de ponta, né, que possam fazer o diagnóstico e o tratamento dessas doenças. E isso faz toda a diferença, né? Porque a gente observa que muitas vezes, mesmo as pessoas que têm planos de saúde precisam migrar para atendimento particular, procurando um especialista específico desse, né, na área específica, tratamento oncológico, por exemplo. Apesar da gente ter grandes referências aqui em Campinas, a gente ainda sente essa carência, né, da presença desse profissional especializado realmente naquele assunto, que faz toda a diferença da determinação do tratamento, determinação cirúrgica, se for o caso, né? Então, realmente, isso colabora e muito com quem tem ali a possibilidade, né? Quem faz o atendimento no São Luís, com certeza é um diferencial que vale a pena. Agora, daqui a pouco a gente vai voltar a falar de algumas especialidades, inclusive a gente vai falar da maternidade, né? Que é um grande assunto aí e grande sensação do momento da cidade também. Daqui a pouco a gente vai contar os detalhes da maternidade do São Luís, mas antes da gente continuar nas especialidades, a gente falou que a construção foi feita ali na antiga rodoviária de Campinas, uma região que precisava de uma revitalização, que era um problema para o município. Quem é de Campinas sabe do que eu estou falando e hoje passa ali em frente, parece que é outro local, né? Mudou totalmente. Agora, não só esse benefício para a cidade de Campinas, como também na geração de empregos. Quer dizer, a vinda do hospital ajuda em relação à saúde, mas também movimenta a economia da cidade, né? Com certeza. Na verdade, assim, quando
antiga rodoviária foi desativada, o que acontece é uma diminuição da circulação de pessoas naquele local. E aí a diminuição de circulação de pessoas faz com que você diminua a economia do entorno. O comércio começa a ficar ocioso e ali a história é que começam a se fechar muitos comércios, acabam ficando fechados por muito tempo, sem a manutenção adequada, a desvalorização dos imóveis, acaba isso gerando ali naquele entorno uma área degradada. Uhum. E aí, com a construção, com a proposta da construção desse porte, a gente faz o caminho inverso. Né? Então, aí a gente começa a aumentar a circulação de pessoas, que começam a ter necessidade da utilização do comércio em torno, que aí começa a fomentar, aquecer, né, a economia daquele lugar, valorizar os imóveis novamente, que é o que nós estamos vendo, né? Não só nesse pós-inauguração, mas até mesmo um pouco antes, porque ali, para construir um empreendimento desse tamanho, desse porte, a gente tinha ali um efetivo de mais de 450 funcionários por dia, né, só movimentando. Então, há de se ter também a necessidade para esses trabalhadores, até mesmo da construção. Então, esse aquecimento dessa região já veio até um pouco antes da inauguração, né? E agora a gente vê com uma velocidade bem maior, né? O que é bom, claro, para o entorno, mas para a cidade como um todo. Sem dúvida, né? Como a gente falou, mudou realmente a perspectiva que se tinha, né, em relação àquele espaço em Campinas. E vale a gente lembrar também que essa construção foi totalmente responsável, né? Vocês fizeram uma construção aí, inclusive com compensação ambiental, não é um empreendimento enorme, sem pensar nas consequências que poderia trazer para o município por conta, enfim, do que a própria construção pode gerar, resíduos e tudo mais. Isso. Vocês tiveram esse cuidado de fazer essa compensação ambiental e que a própria construção fosse sustentável também, né? Isso, exatamente. A rede fez uma contrapartida ambiental, né? Essa contrapartida ambiental teve a revitalização de um viaduto do Lix da Cunha, teve uma reforma, né, da policlínica municipal e também um plantio de 10 mil metros quadrados de árvores, né, que corresponde hoje a 20% do tamanho da nossa construção, né, bastante grande. Esse conceito verde está no DNA, né, está no DNA da rede, está no DNA do nosso hospital. Né? Então, dentro do hospital, nós temos jardins de invernos, dentro da UTI adulto, por exemplo, no próprio bloco cirúrgico a gente consegue enxergar no centro obstétrico, na hemodinâmica, a gente tem esse jardim de inverno à vista. Nós temos, no terceiro andar, a gente tem, o andar da pediatria, nós temos uma área ao ar livre, então é seguro, está no terceiro andar, é livre. Tem ali aproximadamente 1.000 metros de área verde, onde os pacientes podem caminhar, onde as crianças, e acompanhado, lógico, da equipe multidisciplinar, pode ali caminhar e pode ter uma experiência de descompressão, né? Principalmente os que estão internados há muito tempo, né? Com uma internação mais prolongada, uma internação crônica, e também para os nossos colaboradores, porque a gente cuida de um todo, né? Uhum. Isso a gente sabe o quanto é estressante, e ainda mais voltando ao assunto pós-pandemia, né? O quanto o profissional da saúde ficou fragilizado, estressado, o tanto de baixas que nós tivemos, não sei, por burnout. Uhum. Então, é importante que o colaborador também possa usufruir de um espaço verde como esse. E agora a gente vai falar da tecnologia do Hospital São Luís. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente, né, como é que funciona o centro hemodinâmico. Aliás, o que é isso, na verdade? Porque a gente que não é da área não entende. Ele é voltado para a realização, né, de procedimentos minimamente invasivos, diagnósticos como doença do coração, por exemplo, e tantas outras. Explica um pouquinho para a gente como é que é a dinâmica do hemodinâmica. A hemodinâmica é uma sala preparada com equipamentos ultramodernos, né, que a gente faz para diagnóstico e tratamento de doenças
cardíacas, cardiovasculares, neurológicas e até das vasculares periféricas que a gente tem, né? É uma técnica que a gente usa um catéter, né, que pode dar vários diagnósticos, fazer vários tratamentos endovasculares, né, seja cardíaco, neurológico, periférico, vascular periférico. Outras patologias, como arritmias cardíacas, válvulas, também são tratadas na sala de hemodinâmica pelo hemodinamicista, né, que é o médico especialista na hemodinâmica, né, ou neuroradiologista intervencionista, que a gente chama. Ali até nossa hemodinâmica já teve procedimentos complexos, são procedimentos sempre complexos, né? Mexer coração, cérebro, o ganho de tudo isso é que são minimamente invasivos, né? Um furinho para o catéter entrar, são mais seguros, o tempo de recuperação certamente é menor, então isso conta bastante para que a gente possa ter um serviço de ponta ali também minimamente invasivo e para tratar essas patologias aí mais complexas e delicadas. Faz toda a diferença, né? Uma cirurgia de peito aberto ali, uma cirurgia cardíaca, a possibilidade de usar, né, essa tecnologia realmente favorece aí ao paciente. Agora, ainda falando em tecnologia, vocês trabalham com robôs, né? Inclusive ali, robôs que participam, fazem cirurgias. Como é que é? Porque a gente vem acompanhando a tecnologia se desenvolvendo, principalmente na pandemia, as coisas aconteceram a uma velocidade muito grande, e aí fica aquele medo às vezes, né? Mas um robô vai me operar? Como assim? Não vai ter um médico ali presente? Será que o robô sabe operar? Como é que funciona isso? O que é exatamente, né? O que é esse robô médico, né? Meio médico, meio robô. Na verdade, assim, nós temos as cirurgias convencionais. Depois nós, com a evolução das técnicas cirúrgicas, introduziram, né, fomos introduzidos as videolaparoscopias, que são feitos por pequenos furos, e a gente faz por videolaparoscopia, né, uma visão de 2D, já é melhor do que abrir todo o paciente para ver os órgãos, as estruturas internas, mas com um avanço ainda maior vieram os robôs, né? Os robôs estão aí no Brasil desde 2014, faz uns 10 anos. Nós vamos contar também com essa, está encomendado, né? Não é só o robô. Qual é a diferenciação entre o robô, por exemplo, e a videolaparoscopia para essas cirurgias? O corte é bem pequeno, tanto em uma quanto em outra. A vantagem de se ter robô tanto para o paciente quanto para o médico, tá? Não é só para o paciente, mas para o paciente, óbvio que o ganho é muito maior. Então, são braços articulados, braços que se articulam, que entram no paciente, né? E a articulação, os movimentos são mais finos e mais precisos, né? Quem controla todo o movimento do robô é o médico. Ele controla, ele fica como se fosse um joystick mesmo de videogame, né, com uma visão que ele fica num binocular assim, de 3D. Né? Então, o próprio médico faz toda a cirurgia através do robô. Entre várias outras vantagens, se o médico tem algum tremor por algum motivo, o robô não passa isso para os seus braços articulares, né? Entre a videolaparoscopia, que a visão é 2D, no robô a gente tem uma visão de 3D e aumentada pelas lentes no mínimo de 15 vezes, então a depender do robô que a gente está falando. Então é uma tecnologia avançadíssima, né? Para o médico também é mais confortável, primeiro porque invade menos e demora menos, né? O paciente sangra menos na incisão, sangra menos até na hora de manipular um órgão em que a gente quer chegar, porque há órgãos adjacentes, né? O médico faz essa cirurgia sentado, então ergonomicamente é muito melhor. A gente está falando de cirurgias que demoram 12 horas. Horas, isso. Esses são os maiores ganhos para a utilização do robô, né? São essas cirurgias mais complexas, mais delicadas,
e mais demoradas, que exige do médico uma atenção prolongada, uma atenção focada para não haver erros. Então, essa é a que o médico e o paciente se beneficiam ainda mais, né? Agora a gente vai entrar nesse assunto que, nesse momento, é o meu assunto do momento, é o assunto preferido. A gente vai falar da maternidade do São Luís, que é, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, um apoio, né, para toda a rede especializada que nós temos aqui em Campinas. Como eu disse, Campinas é referência em vários requisitos quando a gente fala em hospital, né? Nós temos o Unicamp, por exemplo, temos o CAISMO, temos a própria maternidade aqui de Campinas. E o hospital chega para somar com todo esse sistema que já existe aqui na cidade, principalmente porque conta com UTI neonatal. Uma dificuldade, muitas vezes, para até mesmo o sistema público de saúde, né, que agora pode contar com parceria público-privado, enfim, se for o caso, né, de ter ali unidade de UTI da maternidade, porque é fundamental. A gente, claro, espera que o nascimento de todo bebê aconteça da melhor forma possível, que bebê e mãe fiquem bem assim que nascem, né, assim que a criança nasce, mas podem haver intercorrências. E faz toda a diferença uma UTI à disposição ali do bebê e uma UTI também para a mãe, se for o caso. Mas fora essa questão mais intensivista, vamos dizer assim, clínica, a maternidade também tem seu charme, né? A maternidade do São Luís. Falar da maternidade é mais até um passeio do que, né, do que qualquer outra coisa, porque a maternidade é a cereja do bolo, né? A maternidade ali a gente não vai falar de patologias, de doenças crônicas. A maternidade a gente vai falar de vida, de nascimento, né, de espera, de núcleo familiar, de humanização, que a gente veio muito para isso, né? A nossa maternidade veio para isso. Então, a começar pelo centro obstétrico, quando a gente chega, já dá de cara com uma sala de espera ampla, moderna, acolhedora, tem ali um jardim de inverno que a gente pode diminuir a ansiedade da espera, né? Em seguida, a gente entrando mais um pouquinho, então até já aproveito para convidar todo o público, porque nós estamos abertos à visitação na maternidade, né? Nós temos uma concierge que pode fazer esse tour, pode mostrar a toda a família, as mamães que quiserem conhecer, nós estamos abertos. Então, entrando mais um pouco nas salas obstétricas, em frente às salas, nós temos um lounge bem privativo, assim, para um núcleo familiar menor, para que se queiram assistir e se podem, porque a melhor coisa é quando mais do que a espera da mãe, do pai, a espera do avô que nunca está presente, da avó que nunca está presente, ou das tias, do tio, das crianças. Então, ali a família pode se juntar e ficar em frente à sala obstétrica, numa janela que fica fechada, para que a mãe possa ter o seu parto, né, o seu trabalho de parto tranquilamente, ou mesmo que seja uma cesariana. E aí, quando o bebê nasce, a janela se abre e aí o bebê, após os cuidados imediatos, é óbvio, com toda a segurança que vem em primeiro lugar, o bebê é apresentado para esse núcleo familiar, que é sem preço de ver isso acontecendo ali, né? Então, a maternidade, nós temos também o pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia, que tem lá dois médicos 24 horas para atender qualquer intercorrência durante a gestação. Então, todo o suporte para a maternidade, a UTI, como você bem disse, temos UTI, 13 leitos de UTI, tem UTI neonatal com pressão negativa para esses bebês que possivelmente possam nascer mais prematuros, com prematuridade extrema. Temos médicos e equipes super especializadas para esse cuidado. Então, fica aí o meu convite para agora, eu não vou falar mais, para deixar com vontade de ir, né? De conhecer, né? E realmente faz toda a diferença, né? É um momento mágico para todas as mamães, para toda a família e poder acompanhar, né? Porque sempre tem aquela tensão normal desse momento. Apesar da gente estar falando em vida, tem aquele momento que fica todo mundo tenso, até o chorinho do bebê, né? E vem aquele conforto. Realmente essa estrutura que
que deixa de uma maneira mais humanizada esse momento, principalmente para mamães de primeira viagem, faz toda a diferença, né? Contar com a família, saber que a mãe está ali, saber que o tio está ali, né? Que assim que abrir a cortina, seus parentes, seus familiares estão logo ali e vão poder contribuir com você, participar desse momento, de fato faz toda a diferença. E essa construção que desmistifica um pouco aquelas salas geladas, né, de hospital. Não, super. Tem o calor humano presente ali, né? É verdade. Inclusive, até teremos em breve curso de gestantes, né, justamente para desmistificar tudo isso, né? Ali é um lugar acolhedor, ali é um lugar de família, ali é um lugar de alegria, de nascimento, de renovação, né? De crescimento. Então, fica realmente o convite, né? E é isso, espero que possamos... Esse conforto, né? Diante de toda a segurança. Como a doutora falou aqui, vem em primeiro lugar. Então, tem todo esse conforto, mas você sabe que você também está num ambiente seguro para qualquer intercorrência. Ali terão pessoas preparadas para cuidar tanto de mãe quanto do bebê. Bebê. Bom, com certeza as mamães de casa ficaram com vontade de conhecer a maternidade, porque eu fiquei com vontade de conhecer a maternidade de pertinho. Eu acho que faz parte aí, né, de toda essa espera também, a gente conhecer lugares e escolher de maneira consciente ali onde a criança vai nascer, né, com todo o aparato necessário aí. Fora isso, o hospital, como a gente falou aqui durante o decorrer todo do programa, trouxe para Campinas, de fato, muita evolução, não só no quesito saúde, mas como em tudo. Movimentação de economia, geração de empregos, valorização ali da região. Então, nosso muito obrigada a todo São Luís, né, a toda a Rede São Luís. Muito obrigada pela vinda de vocês. E as portas aqui da Rede Família, do painel regional, estão sempre abertas para vocês. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Nós agradecemos aí o convite e as portas do hospital ficam abertas para todas as mamães, todos os pacientes e familiares que quiserem conhecer. Em breve teremos cursos de gestante, então estamos também abertos aí. Obrigada a todos os telespectadores. É isso aí. Nossa saúde vem sempre em primeiro lugar. Sem ela a gente não é nada, né? Por isso vale a pena investir cada vez mais no nosso bem maior, que é a saúde da nossa família, inclusive. Obrigada a você de casa pela sua audiência, pela sua companhia. O painel regional de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo. Até lá!